Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a região norte, em especial a Amazônia. Você observa aqui no mapa, ó, Amazônia, pintada aqui na cor verde, né? Você observe que nós já estudamos sobre as sub-regiões, que foi a Amazônia, já falamos sobre o Nordeste e o Centro-Sul. E hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, na página 174 do livro didático. A Amazônia é uma região formada pela bacia do rio Amazonas e recoberta pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. A Grande Amazônia abrange 9 países da América do Sul. É uma área de 7, bilhões de quilômetros quadrados. A área brasileira representa 66% desse total e envolve os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e a pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, a região norte, meus amores, tem quantos estados? São 7 estados. A região norte. A Amazônia, que recobre 66% desse total, envolve os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A localização da Amazônia, ó, você observe aqui, ó, a localização da Amazônia, na região, a região norte, ó, ela está pintada aqui nessa cor vermelha, ó. São 7 estados e uma parte aqui, ó. São 7 estados, a região norte são 7 estados. Só que a floresta amazônica, ela pega aqui uma parte aqui do estado do Maranhão. A região Amazônia, a localização da Amazônia, essa localização aqui, ó. Pegando esses estados aqui. Amazônia, a floresta densa, fechada, que você observe aí nessa fotografia. A vista aérea da Amazônia, os rios sinuosos, você pode observar aí. A floresta tensa, ela é bem fechada. A conquista da Amazônia, os povos indígenas foram os primeiros a ocupar a região da Amazônia. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vive em aldeias, ou seja, 258 mil pessoas vivem na região norte. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. São grupos que preservam suas características, mantendo costumes e tradições e rituais que foram transmitidos sucessivamente através de gerações. Então, você observe aí que na página 175 do livro de vocês, a Amazônia, antes da conquista, os primeiros privilegiados a morarem na Amazônia foi os povos indígenas. Os primeiros vestígios de grupos humanos na América datada de 11.200 anos. Nesta época, outras populações ameríndios se aventuravam ao norte e ao sul do continente. Então, você observe aqui na página 175 do livro de vocês, que vocês também podem estar acompanhando, os povos indígenas aí, a construção do espaço geográfico da Amazônia, a conquista, a exploração dessa região foi motivada
pela escravização e a captura dos indígenas, para evangelização e extração das chamadas drogas do sertão. Pimenta, a droga do sertão é a pimenta, o cravo, canela, cacau, castanha do Pará, ervas medicinais. Então, o povoamento da região norte pelo homem branco, estrangeiro e brasileiro de outras partes do país começou no final do século XIX, com a exploração do látex seringueira para a produção da borracha. O ciclo da borracha trouxe muitas riquezas à região, com a construção do Teatro Amazonas. O ciclo também da borracha durou apenas algumas décadas, porém foi suficiente para atrair muitos imigrantes para a região norte, sobretudo os nordestinos. Ainda assim, durante o início do século XX, a região permaneceu praticamente isolada economicamente e politicamente. No início do século XX, essa região ela era isolada politicamente e economicamente. Olha a extração do látex aí, da seringueira para a borracha, o Teatro da Amazonas. A Amazônia é legal, meus amores, que você pode estar observando aí, porque nós vimos que temos o ciclo da borracha, não foi? Que começou ainda no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, já no início do século XIX, quando o cientista francês desceu o curso do Rio Amazonas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia Legal. É uma área que engloba 9 estados brasileiros, pertencente à bacia amazônica. É a área de ocorrência da vegetação amazônica. Corresponde à totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E uma parte do Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão. A Amazônia é legal aí, ó. Pega uma parte de um pedaço da região, um pedaço do estado pedaço do estado do Maranhão, que você observe aí, e uma parte do estado do Mato Grosso. A conquista da Amazônia, somente a partir da década de 1960, o processo de povoamento da região norte passou a ser mais intenso. Essa região tornou-se a fronteira economicamente ativa do país, pois a demanda por novas áreas para o desenvolvimento agropecuário e indústria levou o governo federal a incentivar a ocupação. Por isso, o governo criou Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. Nós já falamos sobre a SUDAM, a criação para o desenvolvimento da região norte, que fez com que o governo criasse para o desenvolvimento dessa região norte. Além disso, nós temos projetos de ocupação da Amazônia, que fez com que o governo levasse essa população para a região norte, para esse povoamento, a construção de rodovias ligando ao norte e as demais regiões do Brasil, que também atraiu muitos imigrantes, muitas pessoas, principalmente saindo aqui do Nordeste para trabalhar na região norte. A abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária, as áreas para exploração de minério de grande porte. Muitas pessoas saíram de outros estados à procura de ouro, a exploração de minério nessa região norte, a procura de ficar rico. Essa região foi bastante ponte de atratividade para essa população, vindo de outras regiões. A criação da Zona Franca de Manaus, para o desenvolvimento das indústrias, para as atividades industriais. A ocupação por meio das rodovias entre 1950 a 1980, milhões de quilômetros
de estradas de rodagem foram abertas, rompendo o isolamento da região, que foi a Transamazônica. Você já deve ter ouvido falar, e nós também já falamos muitas vezes nessa Transamazônica, que atraiu muitas pessoas para trabalhar nessa abertura dessa rodovia transamazônica. As rodovias tornaram-se as principais vias de ligação da região norte com as demais regiões brasileiras. O grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região, porque naquela época muitas pessoas, muitos homens morreram de febre amarela na região fechada, uma floresta tensa, fechada, muito calor, fez com que muitas pessoas morreram naquele período. As dificuldades para a realização das obras foram derrubadas da floresta, a construção de inúmeros pontes sobre o rio e Guarapés da região, os solos frágeis e propícios à erosão, além do clima bastante chuvoso, que nós sabemos que o clima da região norte é o clima equatorial. Ela é quente e ao mesmo tempo úmido. E na próxima aula, meus amores, nós vamos continuar falando da região norte, que é a Amazônia. Então, até lá, meus amores.